popularidade que tem a doutora Cristina, estava, você deixava de ser careca e eu ficava. Vamos conversar com a doutora Cristina. Você está me ouvindo bem? Muito bem, agora você vai ter o prazer, eu estou tendo o prazer de falar ao vivo com ela, uma pessoa muito simpática, que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia pessoalmente. E hoje eu estou tendo o prazer de conhecê-la pessoalmente e vou ter o prazer maior ainda que vou entrevistá-la. Você vai falar com a doutora Cristina. A partir de agora é com você, Valina. Tá, todo doce. Bom dia aos ouvintes da Rádio WD, bom dia a todos. Queria falar da honra de estar podendo falar com essa comunidade. Estou aqui à disposição. A Defensoria Pública é uma instituição de acesso à justiça, não significa só o judiciário, onde existe um número de defensores públicos que atendem a todos aqueles que não têm condições de pagar advogado, todas as pessoas pobres e vulneráveis, porque às vezes tem pessoas que têm, em um dado momento, até um patrimônio, uma casa, mas naquele momento ela não tem condição. Então é uma instituição amparada pela Constituição Federal que busca atender a todos. E no que se refere ao deficiente, existe uma especializada que dentro da Defensoria Pública tem a de família, tem a do crime, tem a do idoso, tem a de direitos humanos, que garante cidadania a todos aqueles que, na condição de vulnerabilidade, não têm acesso aos seus direitos. Existe o Ministério Público, que garante, num número maior, eles trabalham muito mais com tutelas coletivas, a Defensoria Pública também trabalha, mas a gente atende de forma mais individualizada. Você chega aqui, quer falar, fala de que houve essa falta de respeito com o medicamento, com o passe, com o acesso, com o direito de ter um transporte onde você possa ter acesso a ele com todas as garantias. Então não é favor, não é delicadeza, não é gentileza, nem da instituição, nem tampouco dos órgãos públicos. É uma obrigação do Estado, e aí eu incluo o município, incluo o Estado e incluo a União. Nós temos hoje 230 defensores públicos, a nossa lei define 584. A nossa lei estabelece que para o Estado da Bahia teríamos que ter 584. Pra você ter uma ideia, aqui em Salvador nós temos só aqui em Salvador quase 200 unidades judiciárias. Imagine se cada defensor tivesse numa unidade judiciária, ou extrajudicial, que a gente que é o atendimento individualizado, quando você chega aqui, é atendido e ia ficar carente. A gente não ia ter. E imagine o interior. Eu estou falando em Salvador. Imagine o interior. Então a gente tem que fazer o milagre dos pães, trabalhar com a proposta do Cristo, trabalhar a partilha. Então a gente pega do pouco que tem e não alcança e atende só a 25 municípios. Era 31, aí houve uma série de modificações, e essa é uma demanda crescente. A gente fez concurso, nós temos defensores precisando entrar para a defensoria. É uma luta de vocês, no espaço político onde vocês têm acesso ao vereador, ao deputado, de estar falando, nomeiem os defensores. Agora, também exijam que a instituição coloque os defensores nos lugares certos. A ouvidoria, ela tem uma participação efetiva na relação com vocês. Por que ela tem uma participação efetiva? Ela tem uma participação efetiva porque ela faz o contraponto, ela ouve vocês e ela ela é um órgão auxiliar da Defensoria Pública, mas ela tem autonomia. Por que autonomia? Ela não está no cargo, a Tânia, que é a ouvidora, ela não está na atividade porque ela tem que prestar, vamos dizer assim, contas. Ela tem que prestar contas, como se ela não fizesse o que tivesse que fazer, ela pudesse ser exonerada ou sair do emprego. Não. Ela está aqui para você dizer assim, olha, eu fui procurar a doutora Tereza, cheguei lá, ela disse que não ia me atender, ela não estava, ela me atende mal, e a gente poder conversar com o colega, o que é que está acontecendo. Às vezes as pessoas têm problemas, mas a ouvidoria ela tem essa participação efetiva
de fazer de forma autônoma, esse contato com o defensor e denunciar, inclusive, a própria corregedoria. Qual a diferença da corregedoria? O cidadão, a cidadã pode ir à corregedoria? Pode, tanto pode quanto deve. A corregedoria é um instrumento, é um órgão que fiscaliza a conduta da instituição e do defensor. Ela tem a obrigação de discipliná-lo. Ele está faltando, não está cumprindo com a sua obrigação, está errando, então ela vai, através de um procedimento administrativo disciplinar, pautar uma conversa, uma audiência com este defensor para ouvi-lo, dar a ele o direito de defesa, o que é que está acontecendo, e se ele continuar errando, puni-lo. Puni-lo com advertência, puni-lo com remoção, puni-lo inclusive até com a exoneração. Ele pode sair da instituição se ele não cumprir com a sua obrigação. Por isso que nós somos servidores de vocês. A defensoria existe porque existem pessoas carentes que precisam dela. E se a gente não tiver a responsabilidade jurídica, a responsabilidade política de fazer esse trabalho, a gente não está apto a assumir um papel, que é um papel tão importante de que é de garantir direitos. Não adianta a gente colocar no papel de que um relatório médico, porque o juiz vai dizer, bem, ele é doente mental e ele está entrando na justiça, que capacidade civil ele tem? O que é interditar? Interditar significa que aquela pessoa, ela não vai ter condição de fazer mais nada sozinha na sua vida civil. Estou voltando, meu filho, daqui na sua vida civil, entendeu? O que é não fazer mais nada? Então ela não vai poder assinar um papel, ela não vai poder andar sozinha. E quem vai avaliar isso é o juiz. O juiz, ele avalia ela vai voltar através de uma solicitação da instituição. Ela vai voltar a falar. Como é o teu nome? O seu Paulo vem aqui com uma deficiência clara. Mas acontece que o jurídico não pode identificar isso é importante. Essa deficiência. O jurídico tem que solicitar ao juiz, nosso pedido, uma análise através do seu perito, o perito que ele confia, de que aquela pessoa realmente ela está impossibilitada de gerir a sua vida, de andar sozinho, de ir no médico pegar o seu remédio só. E aí, quando essa pessoa é interditada, demora, é chato, a gente inclusive no pedido pede uma tutela antecipada, provisória, para no meio do problema, a gente já está dando entrada no pedido de passe, porque o juiz já dá logo, manda fazer a perícia, já dá logo, é o tempo que termina o processo, porque o processo tem que ouvi-lo, depois tem que ouvir se tiver testemunha, e aí o juiz avalia com base no relatório médico do médico da sua confiança, dá um termo de curatela, nomeando aquela pessoa que requereu, no caso dele a mãe dele, para que ela possa, a partir daí, acompanhado com este documento, ela, como curadora, vai pedir tudo aquilo que ele precisar, porque ele vai dizer de fato, ele foi interditado e ele passará até, a depender da situação financeira da família, a receber o LOAS. Interditado, ele vai no INSS e vai receber um benefício de um salário mínimo que vai ajudar ele a pagar as suas mínimas necessidades. Bem, é do conhecimento de todos de que a defensoria, de que a saúde, a cada dia que passa, ela vem se modernizando, graças a Deus, para realizar exames que identifiquem o nosso problema de saúde. Está com uma dor na cabeça, você tem uma dor no braço, você tem uma dor na coluna, você tem uma dor em algum lugar, ou não tem, ou está passando mal, ou tem uma febre que você não entende porque ela acontece. E a medicina avançou muito. Lamentavelmente, ela avança para aqueles que podem pagar. Quando a Constituição diz que é obrigação de ser de graça, porque é direito fundamental.
E quando ela avança, ela diz para aqueles que podem pagar, olha, tem um exame que se você fizer, vai ficar identificado que você não vai precisar internar, que você vai precisar tomar este ou aquele medicamento, que você vai fazer este ou aquele procedimento. Esse exame, que é a ressonância, que é a tomografia, que é aquele que hoje está sendo feito nas pessoas que têm problema de câncer, que é o PET scan, que você faz o exame e ele identifica onde é que está o problema em qualquer parte do seu corpo, que tem que ser utilizado pelo Sistema Único de Saúde, que o Sistema Único de Saúde tem que pagar. E o que a gente sempre coloca nos diálogos que a gente tem com o poder público é que quando você tem acesso a esses exames, menos leitos de hospitais podem ser utilizados. Por quê? Porque a gente pode estar descobrindo o problema daquela pessoa e de que talvez aquela pessoa não precise ser internada. Aí às vezes você interna, como na maioria das vezes acontece, entuba, ceda, a pessoa vai morrendo devagar porque ela não teve acesso, às vezes, a um medicamento que o exame poderia dar. Todos, olha gente, vamos trabalhar na esfera do direito. Todos os exames, todos é obrigação de serem conseguidos gratuitamente. Por quê? Porque o direito à saúde é um direito fundamental. Não é a doutora Tereza que está falando, é a Constituição Federal que diz. Então eu preciso saber que a dor de cabeça que eu tenho é um aneurisma ou é uma enxaqueca. Para eu saber, eu tenho que ter acesso a um exame que diga isso. Às vezes, só um instantinho, às vezes você tem a necessidade de se utilizar dele para o acompanhante, para a pessoa que faz o tratamento. Mas tem pessoas que estão com a deficiência e que têm necessidades tão prementes que, claro, por isso que existem critérios, existem juízes, existem entendimentos, juiz que concede, juiz que não concede. Agora, o que vocês têm que buscar, as instituições, os órgãos, as organizações não governamentais, as ONGs, junto com as instituições, é uma discussão mais pautada. É chamar para que a gente crie critérios que se amparem, para que vocês entendam o que é sim, o que é não, e o que é não ser trabalhado de uma forma mais esperta. Ela já não atende mais a essas demandas, agora ela precisa ser tratada com determinados cuidados. Eu não me aprofundei muito, porque na área de saúde eu só pegava como substituição, não era uma coisa que eu atuava diuturnamente. Só quando eu estava substituindo algum colega que estava de férias ou de licença. Por exemplo, se a pessoa precisa ir para um médico que ela não tem condição de ir, que o bairro tenha um médico. Que a atenção básica funcione. Se a pessoa precisa fazer uma fisioterapia, porque ela tem que a sua fisioterapia só tem lá naquele outro lugar, então vamos trabalhar com outro ponto do diálogo. Vamos tentar intensificar de que tenha fisioterapia nos bairros, para que as pessoas tenham essa condição e não precisem utilizar o passe, porque aí banaliza o direito. A pessoa, tem gente que chega pra gente que a gente vê claramente que não tem direito ao passe. Insiste, né? Da hora que você vai falar pra ela que não tem, já é um... Por quê? Porque elas estão empobrecidas, elas não têm dinheiro, elas têm que sair para ir naquele local. Por exemplo, doutor, a pessoa da crise convulsiva, se tiver um CAPS, ela tem direito de ser atendida no bairro? Inclusive ser internada. E por que o CAPS às vezes nega o acolhimento? Essa pessoa pode vir para cá? Existem CAPS que são ambulatorial. E existem CAPS que é para surto. Você precisa saber se esse CAPS, para onde a pessoa foi, ele interna para o surto. Que internar para surto não significa que a pessoa vai ficar internada para sempre. Nós discordamos do internamento compulsório. Tem quadros gravíssimos que a gente não vê jeito, crônicos, entendeu? Que a gente recebe aqui. Mas a gente acha de que se a pessoa tiver com tratamento
tratamento, se a família tiver no seu bairro a possibilidade de estar acompanhando o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua mãe ou quem quer que seja da sua casa, para ir no local onde possa ter um psiquiatra no bairro, onde tenha um medicamento, onde ele esteja amparado com o medicamento, com certeza. E se tiver um surto, saber de que ele pode ser tratado ali. Também porque o psiquiatra no sistema de saúde não existe. Não existe. Minha filha faz tratamento na área. Isso é um problema Na que... área. Qual é o CAPES? Eu liguei, tem um atendimento com psiquiatra. Não tem nem ideia de quando é que vai ter. A psiquiatria é uma especialidade da medicina aqui no estado. Eu tenho um primo que teve problemas sérios e eu sofri muito com isso. Que é uma especialidade que não sei porquê. O número de médicos é muito pequeno dada a quantidade de problemas, ainda mais agora com essa questão das drogas. De que a maioria das pessoas passam a ter deficiências mentais. Mas eu vou lançar isso na internet. Pois é, esse é um problema de caráter sociopolítico. Se não tem neurologista, é um caso que precisa ir à baila de uma discussão maior. Há uma necessidade, o governo federal tem feito isso, incomodando até os médicos, de se colocar médico nos lugares onde precisam, certo? A gente tem visto que há uma necessidade. Existem médicos que se formam e querem não ir para o interior. Existem médicos que se formam e querem não sair da capital ou fazer o seu consultório particular, porque a família tem dinheiro para poder... E como é que a defensoria resolve A gente isso? tem que chamar essa discussão de uma forma ampliada. Mas a pessoa... Para que o Estado da Bahia, o município, assuma esse papel.